Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Biblioteca de Alice. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o livro Mini Hábitos, do escritor Stephen Guise. O complemento da capa diz: como alcançar grandes resultados com o mínimo de esforço. Lidar com hábitos não é uma tarefa fácil. Todos nós já passamos por dificuldades e temos vários exemplos de como foi complexo, seja interromper um comportamento que a gente já está acostumado, seja adquirir um novo hábito na nossa vida. Os hábitos são os nossos comportamentos automáticos, são rotinas que a gente incorpora na nossa vida. Eles são a base, na verdade, do nosso dia a dia. Algumas vezes de maneira consciente, outras nem tanto assim. Já deu para ver que tem tudo a ver com o tema do canal, que é organização e produtividade. Afinal, são os hábitos que fazem da gente o que a gente é. Sem falar que a organização em si também é um hábito, que você pode desenvolver e incorporar na sua vida. Vamos ver então como é que esse livro ajuda a gente nisso. O livro ele é dividido em 7 partes. Na primeira parte, ele apresenta os conceitos, o que é o mini hábito. Na segunda parte, ele fala sobre como o cérebro funciona. Na terceira, motivação versus força de vontade. Na quarta, a estratégia em si dos mini hábitos. Na quinta, a diferença dos mini hábitos. Na sexta, mini hábitos, 8 pequenos passos para grandes mudanças. E na sétima, 8 regras dos mini hábitos. Olhando assim para o índice, fica parecendo que ele está falando a mesma coisa diversas vezes e o livro é um pouco assim mesmo, ele vai reforçando o conceito à medida que você vai progredindo na leitura. Tirando a parte que ele fala sobre o funcionamento do cérebro, as outras partes elas acabam vindo como uma construção do que é o método de fato dos mini hábitos. Porque assim, ele não está descrevendo hábitos pequenos, ele está explicando o que é a teoria dele a respeito de como incorporar hábitos saudáveis na sua vida. E essa estratégia ele chama de mini hábitos. É como se os mini hábitos fossem uma estratégia para viver melhor. Mini hábito, aliás, como ele diz, é também uma postura positiva muito pequena que você se obriga a fazer todos os dias. O caráter pequeno demais para dar errado dos mini hábitos confere-lhe uma leveza e força extraordinárias e os torna uma estratégia superior para a formação de hábitos. O mini hábito, então, nesse conceito, ele é a menor versão possível de um hábito que você quer incorporar. Um átomo, de um hábito. O que torna isso tão ridiculamente fácil que você acaba rompendo aquela resistência natural a repelir o novo. E rompendo isso, você vai conseguindo incorporar novos comportamentos. O livro começa com uma frase do Lao Tse que você já deve ter escutado em algum lugar. Toda jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Eu não sei você, mas eu, nordestina, só lembro da música do Flávio José, A Natureza das Coisas. Vou colocar o link para você escutar, um forrozinho que fala um pouquinho sobre isso, como toda caminhada começa com o primeiro passo. Voltando ao livro, a base da metodologia é exatamente isso. É você ir fazendo as coisas um pouquinho de cada vez, até que você se dê conta de que você já incorporou uma nova mentalidade, um novo comportamento. Sua frequência vai aumentando e você acaba alcançando grandes resultados. Eu acho que faz total sentido e você já vai entender por quê. As 2 premissas principais do método são: fazer um pouquinho é infinitamente melhor do que não fazer nada. E a segunda é que fazer um pouquinho todo dia produz um impacto maior do que fazer muito em um único dia. Não sei se você já passou por essa situação e é muito comum. Muitas pessoas elas se esforçam demais e ficam sobrecarregadas em um dia exaustivo de trabalho e no outro dia elas acabam não conseguindo, por exemplo, produzir nada porque estão tão cansadas que às vezes até adoecem. Essa alternância entre muita produção e pouca produção ela não é muito produtiva, ela não ajuda a gente a se manter em movimento e para adquirir um novo hábito isso é essencial. Um pouquinho, sempre, é melhor do que muito de uma vez só e nada logo em seguida. Tem a ver com equilíbrio, com determinação, mas o livro faz uma ressalva. O método só funciona para hábitos bons. Os hábitos bons se concentram no princípio da aproximação, como diz o livro. São coisas que você faz porque te trazem um retorno positivo, então você busca isso, você corre atrás, você se aproxima
do que você deseja. A outra alternativa que não compensa nessa metodologia é a do afastamento, em que você faz alguma coisa, tem um comportamento para você fugir de uma determinada realidade que não está te fazendo bem, os hábitos negativos. Então ele não funciona para mudanças de hábitos, ou seja, para você deixar de fazer uma coisa que está te incomodando. Uma vez explicada essa metodologia em linhas gerais, ele segue falando sobre o funcionamento do cérebro e uma divisão simplificada de consciente versus inconsciente, explica a importância da repetição e do reforço positivo das recompensas, fala sobre a nossa resistência à mudança, que é física, o cérebro buscando economizar energia, como a gente falou no vídeo sobre rotina, que está numa outra série aqui do canal. Entender o funcionamento do cérebro é super importante para incorporar esses novos hábitos e para lidar e pensar em estratégias de como fazer com que eles funcionem melhor na sua rotina. Você consegue pensar em como minimizar esses esforços e como fazer o seu cérebro e a sua estrutura de funcionamento trabalharem a seu favor, a favor dos seus objetivos. Ele dedica então um capítulo inteiro para falar sobre a diferença entre motivação e força de vontade. Eu inclusive me baseei nele para poder escrever um post no mesmo tema. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para não precisar me aprofundar tanto aqui nessa diferença entre as duas coisas. Mas basicamente o que ele está querendo dizer é que a gente confiar apenas na motivação e depender disso para incorporar um novo hábito, na verdade não é muito produtivo. Porque a motivação, ela depende de como você está se sentindo naquele momento. Você tem um motivo para a ação, mas se você não estiver legal, aquele motivo talvez não faça sentido para a realidade que você está vivendo no momento. Acordei mal, acordei de mau humor, isso vai interferir na minha motivação para ir, por exemplo, praticar exercícios que eu sei que é importante para a minha saúde e porque é um objetivo meu de vida. Nessas horas, o que a gente precisa não é de motivação, o que a gente precisa é de força de vontade. A gente precisa fazer mesmo quando a vontade não aparece. Tem um trecho do livro que fala um pouquinho sobre isso, que diz o seguinte, falando sobre como a motivação não pode ser tão confiável assim. Só conseguimos nos motivar quando temos bastante energia, uma mentalidade saudável e nenhuma tentação muito forte. O que não acontece em boa parte do tempo, concorda? Você nem sempre quer alguma coisa, até porque o cérebro também busca sempre os benefícios imediatos, em detrimento das realizações a longo prazo, que aliás é tema de um outro post que tem no blog, que eu também vou colocar aqui na descrição. Trabalhar a força de vontade é então a estrutura central dessa metodologia dos mini hábitos. Você se obrigando a realizar uma atividade ridiculamente simples todos os dias. Pequena demais para dar errado e para ser ignorada. Um incentivo para você continuar fazendo mais e então tendo os resultados que você deseja. Ele comenta também sobre aquela questão do esgotamento do ego, que é quando a gente tem que fazer muitas escolhas diariamente, justamente porque se você tem um esforço mínimo para realizar as atividades, você acaba não tendo aquela coisa de ter que ficar gastando muita energia do cérebro para tomar uma decisão seguinte. O exemplo que ele traz dele mesmo é super interessante porque ele se propõe, por exemplo, a fazer exercícios físicos. Esse é o objetivo, né? Isso que ele quer, esse hábito que ele quer incorporar. Mas o que ele faz? Em vez de colocar a meta de realizar exercícios físicos todos os dias, uma coisa mais complexa como ir à academia, ele se propõe a incorporar o mini hábito de fazer uma flexão apenas por dia. Se comprometer com esse hábito de fazer uma flexão diariamente é muito mais fácil do que se comprometer com a ida para a academia todos os dias. Ir à academia envolve um esforço muito maior, tem que organizar a rotina, leva mais tempo, você precisa preparar os materiais, você precisa se arrumar para sair. E fazer uma flexão você pode fazer do jeito que você está agora, por exemplo. Não tem nada que te impeça, é fácil, é rápido, é simples. E aplicando, na verdade, isso no dia a dia dele, ele ia vendo que isso foi tornando mais fácil a prática de exercício físico. Porque mesmo quando ele esquecia e já estava na cama quase para dormir, lembrava, putz, hoje eu não fiz minha flexão diária. O que ele precisava fazer? Virar e fazer a flexão. E aí ele tinha matado mais um dia da sua lista. Óbvio que nos dias que ele estava empolgado, ele não fazia uma flexão só, ele fazia uma flexão e pensava, pô, já tô aqui, fiz uma, já tô na posição, não custa nada fazer mais uma.
E esse é o lance principal nessa metodologia. Você começa saindo da inércia a ter a probabilidade maior de se manter aumentando a frequência daquele hábito ridiculamente simples. Então, se você quer ler mais, por exemplo, e você se compromete a ler um parágrafo, por dia, um parágrafo é bem pouquinho e quando você começa a ler, você percebe que você leu mais. E aí isso te dá uma alegriazinha, opa, tô conseguindo ler mais. E você continua lendo. Mas nos dias que você não estiver bem, que você não estiver motivado, você lê um parágrafo e pronto. É o suficiente. Concorda que você vai ler muito mais assim? Essa é a estratégia dos mini hábitos. Aí, mais para o final do livro, ele vai explicando como que você bota em prática essa metodologia. Ele sugere a elaboração de planos, o reforço, a avaliação constante de que você está precisando fazer ajustes, né? Que ajustes que você precisa fazer naquela frequência, ou talvez reduzir, dar um passo para trás, ou caminhar de uma maneira mais suave. Observar seu processo, né? Entender seus porquês, porque muitas coisas não ficam claras logo no início, e aí aos pouquinhos a gente vai entendendo que não é bem isso que a gente quer, e aí de repente, esclarecendo os objetivos, a gente vai precisar fazer ajustes também na estratégia de mini hábitos. Então acho que é bem interessante essa visão da consciência a respeito do próprio progresso para poder fazer ajustes na proposta de incorporação de novos hábitos. Eu realmente acredito que essa é uma excelente estratégia. Óbvio que vão ter pessoas que vão estar em um momento de vida em que essa estratégia não faz tanto sentido assim, porque ela já está com um nível de motivação tão alto e força de vontade também tão alto, que ela consegue naturalmente sozinha se propor a hábitos mais complexos. Mas para quem está querendo sair da paralisia, para quem está querendo incorporar algum hábito e está tendo dificuldade, essa é uma estratégia interessantíssima, porque eu acho que se manter em movimento é sempre o melhor caminho e não se forçar a uma mudança brusca, né? A gente fazer isso de uma maneira suave quando pode é sempre mais proveitoso e duradouro. Para finalizar, eu quero trazer um trecho do livro que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor esse contexto. Os mini hábitos são a maneira que você tem de dizer: não, quer saber? Não é difícil fazer exercícios físicos, é fácil. Vou para o chão fazer uma flexão agora mesmo e é isso. É muito, muito fácil. É tão fácil que posso repetir todo santo dia e vou. Então você estará deitado no chão, começará e perceberá que também é mais fácil fazer mais uma flexão e que é relativamente fácil fazer mais algumas. A essa altura terá inspiração para continuar, porque seu desejo geral de se exercitar se ligará à certeza de que você consegue. Os mini hábitos foram criados para transformar seu cérebro e sua vida de dentro para fora. Seus mini requisitos se tornam uma faísca recorrente dentro do seu corpo e se recusam a morrer. Isso é inspirador. É isso. Você vai fazendo, aquilo vai te inspirando, você vai concretizando a certeza de que você consegue e de que as coisas vão melhorar e de que você vai caminhar em direção aos seus objetivos, você reforça seus valores e isso vai te alimentando a fazer mais e mais e mais. Então você incorpora hábitos mais saudáveis na sua vida. Que tal então agora você pensar nos seus hábitos, nos que você quer adquirir e nos hábitos que você já incorporou hoje na sua vida e definir a menor ação, a mais ridícula de todas e dar um primeiro passo agora mesmo, depois que você terminar esse vídeo. E então, continuar se propondo a fazer isso diariamente e depois vir aqui me contar se essa estratégia está funcionando para você. É isso, espero que você tenha gostado das reflexões nesse vídeo. Deixa aqui seu comentário para a gente continuar essa conversa, encaminha para um amigo que pode estar precisando dessa informação. Curte, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo das novidades e eu te vejo no próximo livro.